bem-vindos a todos. E todas. E tu- Boa, o tema é esse. Em França, cerca de 320 professores assinaram um documento a dizer que querem acabar com esta obrigação do género masculino ter predominância quando se define um grupo de pessoas. Portanto, mesmas regras gramaticais em França, e penso que também se estendem a Portugal. Se tivermos 99 professoras e um professor, na gramática é obrigatório tratar esse grupo por 100 professores. E isto pode nos levar a perguntar se acham que é importante definir, ter uma linguagem de género neutra, todos e todas. Qual é que é a relevância das linguagens, das línguas que são independentes do género, que não, por exemplo, como é o finlandês, em que não tem o género masculino e feminino na terceira pessoa, como nós temos. E o inglês? E o inglês. Se não, o inglês na terceira pessoa tem, não tem? He and she. Pois, não se... Sim, mas não se diz, não se trata grupos de forma masculina ou feminina. Sim, apesar... They. Apesar não, de, por exemplo... Não é masculino ou feminino. Them, they. Sim. Nem sempre, porque, por exemplo, o New York Times fez esse esforço ultimamente para, em vez de tratar os grupos ou alguém, ou é indefinido por he or she, que eles costumavam utilizar muita expressão he or she, passavam a tratar por they, como tu estás a dizer. Grupos, he or she? Sim, não sei se é grupos, eu estive a ler agora recentemente sobre isso, e quando é anybody, anyone, everybody, everyone, no one, someone, all require he or she, never they. E não sei se era esta parte do texto, mas eu li que realmente qualquer coisa a dizer que eles tinham começado a substituir o he or she por they. Eu depois tento enviar-te o texto, ou envio-te o texto para veres essa decisão. O que é que vocês acham da importância do tratamento do género neutro, ou se acham que existe alguma diferença nas línguas que não têm género? Eu acho que é interessante ver o efeito que eu acho que é preciso reverter o papel e sentir na pele o que é, porque o homem está acostumado, quando há, como disseste há pouco, podem ser 99 mulheres, só um homem, mas fala-se como se fosse o masculino, como é que o exemplo disseste, os professores. Sim. Mesmo que só haja um professor e 99 professoras. Revertendo o papel e, por exemplo, aqui dizendo bem-vindas todas, não é? Há uma mulher, 3 homens. E pelo contraste, vamos sentir que estamos a ser ignorados. Pelo contraste. No entanto, é isso que a mulher implicitamente está a vivenciar cada vez que dizem todos e ela está lá, não é? Implicitamente. Agora, como é comum e normal, pode até não reparar que está, não vir acima, digamos, a consciência e pode não contemplar essa implicação, pode não pensar no assunto, simplesmente já está assumido que a língua é assim, mas implicitamente estão a ser ignoradas ou desvalorizadas, não é? E, portanto, dar a oportunidade de reverter ou simplesmente de lembrar, de dizer todos, todas, fica esquisito nessa situação. Por exemplo, sinto que é esquisito dizer todos, ignorando a presença de uma mulher, mas também soa estranho dizer todas no plural quando só há uma. Então, eu não sei se há uma nova palavra mais adequada, não sei, isto pode ser também uma dificuldade minha pelo português não ser
uma língua tão familiar para mim como o inglês, talvez para vocês dizer todas, quando há uma mulher, faz tanto sentido como dizer todos, havendo um homem. As línguas que não são independentes do género, fica mais complicado se tivéssemos géneros neutros, mas podemos utilizar palavras como bem-vindos a todos os intervenientes, ou bem-vindos todos os membros, mas depois fica sempre no género masculino. Poderia dizer bem-vindas todas as pessoas. Aí seria um género, seria uma palavra neutra, que por acaso é do género feminino. E nós Sim, dissessemos bem-vindos... Todos os membros também, nesse caso, é neutro, não é? É. Se eu disser bem-vindos todas as pessoas, penso que nenhum dos homens aqui se sente desenquadrado. Certo. É curioso, não é? Então a única... Tarica, estás em silêncio. Andavam as minhas gatas aqui possuídas. Gatas. São só gatas do género masculino. Duas gatas mesmo. Duas gatas mesmo. E se tivesses um gato, continuavas a dizer as tuas gatas? Não, dizia os meus gatos. Os meus gatos. Mas aí é mais complicado, não é? Porque o próprio género é gato. Isto pode também ser injusto, mas é o género, no sentido de espécie, não é o nome da espécie, é o que quer dizer. Exato. Assim, enquanto mulher, a mim não me choca minimamente o falar no todos. Porque a nossa língua é assim. E está abrangido. E ainda para mais eu não sei se também por a minha formação paramilitar, em que não existe género, não é? É o que é, não é? Somos todos iguais, e até mesmo pela minha profissão atualmente, os enfermeiros, não há as enfermeiras e os enfermeiros, portanto, profissionalmente tomada a não haver esta distinção de género. E não é correto, e mesmo quando fui oficial dos bombeiros, era inclusivamente indelicado que houvesse essa distinção. Ninguém me chamava a oficial, era o oficial, pronto. E portanto, a mim pessoalmente não me choca nada e não sinto minimamente a minha feminilidade afetada por isso. E sinceramente eu acho que hoje em dia dá-se peso a coisas que eu pessoalmente não dou, não é? Há mesmo esta questão toda voltando um bocadinho a outro assunto da xenofobia, enfim, os brancos, os pretos. Os tempos que eu vivia em África, eu era branca e eles eram pretos, ponto. Inclusivamente eles chamavam branca um pelele, eu chamava os pretos um bau, e não havia cá... essa era a realidade, eu era branca, eles eram pretos, era uma coisa óbvia. Não havia nenhum drama em torno disso. A mim não me choca. Eu pessoalmente, enquanto mulher, não sinto essa necessidade, porque acho que a minha feminilidade e aquilo que eu sinto dentro não vai ser desrespeitado pela opinião ou pela forma como o outro se coloca. Não é? Se trata no género no geral ou se vai ao particular. Mas pronto, este é o meu sentimento. E claro que também se calhar tem muito esta questão, este peso profissional de se ter que declarar. Não há este peso de género. Não é? E é contraindicado este tratamento diferente de género. Enfim. E não utilizando a palavra choca, mas talvez algo mais leve, se te faz alguma confusão, impressão, os movimentos ou quem lute por esta neutralidade na linguagem, neutralidade de género, quem evidencie que isto pode trazer problemas para as minorias. Faz-te alguma diferença? Sentes alguma resistência? Sinceramente, acho que cada um é livre de fazer aquilo que acha e aquilo que pensa e aquilo que sente. Não é uma necessidade que eu tenha.
mas não tenho problema nenhum que outras pessoas tenham essa necessidade, ou outras mulheres tenham essa necessidade. Eu pessoalmente não a sinto. Ok. E tu, Rui, sentes alguma resistência ou outra coisa qualquer em relação a este tema? Olha, eu acho que este tema, eu estava aqui a fazer umas notas e concordo em absoluto com a esqueci-me agora do nome. Tarika. Exato, com a Tarika. Concordo em absoluto com ela, porque eu acho que estas questões são todas, no fundo, são todas fabricadas não pelos povos autóctones dos sítios, ou por aquilo que eu chamo o povo, e nem sequer são fabricadas pelas massas. As massas, eu faço uma divisão um bocadinho entre povo e massas, porque as massas já de certa forma estão um bocado manipuladas pelos mídia e pela cultura, digamos, decadente onde a gente vive, que são uma espécie de átomos soltos, atomizados, desorganizados, em que não têm uma sensação e um conjunto de pertencerem a um povo. Mas quando tu entras numa cultura e num povo, as pessoas, quando têm conteúdos para falar, não se preocupam minimamente se estão a dizer todas ou todos, porque as pessoas estão focalizadas nos conteúdos, não estão focalizadas em questões antropológicas ou questões da linguagem. As pessoas querem comunicar conteúdos. E eu acho que as pessoas que ficam presas a esses maneirismos que são fabricados por pessoas da cultura que muitas vezes querem deitar a cultura abaixo e querem criar cisões, não têm isso, nem sequer pensam nisso, como estava a dizer a Tarika. Quer dizer, tu estás num sítio onde há um povo ainda que tem uma determinada cultura e que está habituada à linguagem comum, à linguagem do povo, ou seja, uma linguagem que ainda não foi trabalhada pelos mídias, por estes arranjos que se fazem a nível de pseudo-intelectuais que querem criar divisões, e as pessoas estão na boa, as pessoas não têm problemas nenhuns em chamar preto, em chamar branco, as pessoas divertem-se, não há aqui e querem expressar conteúdos, as pessoas querem expressar no fundo ideias quando têm alguma coisa que assimilaram da sua cultura popular, porque a cultura popular é muito rica. As pessoas pensam que que o povo não, em geral não tem cultura, mas tem. Mas é preciso deixar o povo ser povo, não é criar átomos isolados, basicamente em conflito uns com os outros, com uma cultura que basicamente só passa coisas absurdas, Big Brothers e programas que vêm de certa forma isolar as pessoas da sua comunidade. E então aí começam a aparecer todas estas falsas questões que fazem com que as pessoas acabam no fundo por perder o mais importante, que são as ideias. Outra coisa também que eu queria dizer é que isto também me faz lembrar um bocadinho aquilo que o Nietzsche diz da questão do ressentimento. Parece que as pessoas, esse tipo de intelectuais parece que criam este tipo de coisas, porque isto não é natural, isto não nasce do homem comum. É aquilo que ele chamava a filosofia do ressentimento. Eles têm um determinado ressentimento dentro deles para entrarem por questões aparentemente, absolutamente ligadas a questões antropológicas, a questões absolutamente ligadas, digamos, ao aspecto físico, à questão se a linguagem é masculina, se é feminino, e ficam presas a isso. E arranjam disso um problema exatamente para que as pessoas não consigam comunicar ideias. E eu vejo isso um bocadinho naquilo que o Nietzsche chamava a filosofia do ressentimento. E eu vejo um bocado as coisas por esse prisma. Interessante. Eu gostaria de fazer o papel do advogado do diabo por um momento, porque eu não costumo me preocupar com esses temas de que é politicamente correto. A exceção para mim tem sido como orientador de grupos que frequentemente eram maioritariamente mulheres e sentir que era absurdo estar a dizer bem-vindos a todos quando o grupo era maioritariamente mulheres. Não saía de forma natural para mim. Mas não é uma coisa que eu tenho pensado em fazer disso um movimento político, digamos, ou apoiar algum movimento político,
o meu questionamento acerca disso surgiu antes de ver isso a ser levantado como um tema corrente de discussão política, cultural. E, como eu disse, em relação a fazer papel do advogado do diabo, eu percebo como alguém pode responder ao que estás a dizer, Rui, dizendo que essa posição que estás a adotar é uma posição de privilégio, que é uma coisa que normalmente eu acho demasiado utilizado como argumento. Aliás, nem sequer é propriamente um argumento. Às vezes é usado exatamente como tu estás a dizer, é para não discutir o tema, assim, o tema que está verdadeiramente a ser discutido num contexto, para deitar abaixo a discussão, dizer, mas isso é apenas estás a dizer isto por causa de privilégio. Mas só considerando isso nesse contexto, é mais fácil para alguém que não teria sido impactado, não é, psicologicamente, pelo facto da linguagem, a língua, implicitamente ignorá-los sempre que há o outro género presente, muito fácil dizer, isso não importa. Isso é só uma coisa... Mas eu não estava a dizer isso. Okay. Eu, por exemplo, acho que uma coisa importante é o contexto. Ou seja, quando tu vais falar, tu não tens que ter uma linguagem pronta do género, eu tenho que falar isto. Tu podes te adaptar ao momento. Por exemplo, tu vês homens e vês mulheres, tu dizes bem-vindos todos e todas, mas é uma porque tu não tens necessidade de estares a pensar no politicamente correto de forma a agradar toda a gente. Se por acaso te enganares e disseres bem-vindos todas e se alguém disser então e nós, tu fazes um sorriso e dizes e claro todas. Quer dizer, as coisas são tão simples e tão naturais e os momentos que a gente vive são tão presenciais e a gente tem que estar atentos ao momento que está à nossa frente, que eu acho que são questões que foram fabricadas por pseudo-intelectuais para criar divisões na cultura. Porque, como eu estava a dizer, quando tu entras, por exemplo, como estava a dizer, esquece-me do nome dela. Tarica. Tarica. Desculpa, Tarica. Sabes o que quer dizer Tarica? Tarica quer dizer um centro esotérico no árabe. Eles é que têm as taricas, mas... Tá bom. Estão a estudar numa tarica. Dizem que estão a estudar numa tarica. Não, mas isto para dizer o que ela estava a dizer da experiência própria dela, que eu também tive um pouco, que é que quando tu estás no meio de um povo muito natural, as pessoas não ligam minimamente a isso. As pessoas só ligam a isso porque há forças que vêm de cima que obrigam as pessoas a pensar nisso. É isso que eu acho. Acho que isso é exatamente para esconder os assuntos, as ideias, para desviar as pessoas... Eu concordo que há esse risco. Concordo que há esse risco de que muitos dos temas que são levantados hoje em dia, supostamente para defender alguém, as mulheres, as pessoas de raças ou cores consideradas ou marginalizadas ou prejudicadas de alguma forma, muitos dos argumentos acabam por dificultar qualquer discussão, qualquer conversa, porque e é curioso que a conversa, está tudo bem conversar desde que esteja na linha politicamente correta. A partir do momento que sai da linha politicamente correta ou politicamente confortável, aí é que se levanta essas coisas. Mas isso é uma conversa privilegiada. Não é? Se não tocar as coisas, aí tudo bem, é possível dizer o que apetecer. Uma pergunta, Peter. Quando tu disseste advogado do diabo, querias dizer advogado de defesa ou de acusação? De defesa. Porque eu sinto que é importante fazer também de advogado de acusação. E isto partindo do princípio que o Rui diz tem razão, como tu dizes, mas também não tem razão. Acho que eu fiz os dois papéis, na realidade. Desculpa interromper, mas eu acho que eu fiz um bocado os dois. Porque o Rui também não tem razão quando diz que é só por este motivo. Eu apresento aqui a minha visão baseada no que li agora recentemente e se calhar começando pelo que eu sinto. Eu sinto a resistência
e acho que estou acompanhado por grande parte dos portugueses nessa resistência a esta mudança que o Rui define de algumas dos intelectuais e de algumas pessoas que defendem a neutralidade de género e o tratamento respeitando todos os géneros. Eu sinto resistência, eu penso que estão a atacar, não sei, parece que sinto que estou a ser atacado pessoalmente, como se estivessem a pôr em causa a nossa cultura, aquilo que aprendemos, como se estivessem a pôr em evidência coisas que não existem, como a Tarika disse, porque em meios onde isto não é um problema, distinguem-se perfeitamente as pessoas entre pretos e brancos, se calhar entre homens e mulheres também, sem qualquer complexo. E quando uma pessoa acredita na igualdade, muitas vezes penso que cria este padrão na cabeça em que, ok, somos todos iguais, então vamos tratar todos por iguais, no sentido em que se falarmos, por exemplo, no masculino, no plural, quando falamos em grupos no masculino, isso não vai ser ofensivo para ninguém, porque de facto somos todos iguais. Se somos todos iguais, porque é que isso há de ser considerado algo preocupante? No entanto, agora vem a outra parte, que é a parte dos estudos. E uma das coisas que eu fiquei curioso é saber, espera aí, existem línguas no mundo que são independentes do género. Uma das quais as mais conhecidas é a finlandesa, mas penso também na Turquia, em alguns países da Europa de Leste, e eu fiquei curioso de saber, então, nesses países, havendo essa neutralidade de género, como é que estes temas são abordados? Existe uma igualdade maior? E de facto os estudos dizem que existe uma igualdade maior. Ou seja, por mais que um estudo que eu investigasse, parece que há um peso muito grande da língua nas diferenças como o homem e a mulher são tratados profissionalmente, na escola, e portanto isso provoca nos países onde existe uma diferenciação de género, uma clivagem maior entre os géneros. E portanto as mulheres, por exemplo, têm rendimentos inferiores, trabalham menos horas do que os homens, não alcançam níveis de educação tão elevados, que poderá não ser em Portugal, mas noutros países. E isso foi a comparação que fizeram entre países que têm a neutralidade de género e não têm. É interessante a Tarika dizer que para ela não é um tema que lhe preocupa, não sente-se ofendida ou desvalorizada. Numa pessoa, digamos assim, emocionalmente madura, é natural deve haver essa independência da linguagem, não é? A minha dignidade não depende da linguagem, não é? Isso é inquestionável. Portanto, não é cada vez que uma pessoa diz isso ou diz aquilo que a pessoa sente-se afetada, não é? É bom haver essa força de espírito e essa maturidade emocional, vamos dizer. No entanto, e até pode ser um bocado ridículo, pode parecer ridículo estar a pôr em questão se nós estamos a desvalorizar as mulheres quando usamos o termo todos, não é? Pode-se dizer, mas então acham mesmo que estão todas ofendidas? Estão a viver a sua vida, não estão interessadas em como é que vamos falar, não é? No entanto, queria só refletir, como é que será que para os homens, imagina que na escola ou na infância, simplesmente se questionássemos, mas porquê que quando falam, se eu fosse o inverso, não é? Porquê que quando falam do grupo ignoram-me quando falam como se eu não estivesse cá? Imagina, na inocência, não é? De perguntar, mas porquê que estão a me ignorar quando só estão aqui, quando eu sou o único homem, porquê que fazem de conta que eu não estou cá? Não é? Imagina com essa inocência, crescer com esse hábito, simplesmente, bom, é assim. Pode não afetar, talvez até a maioria das pessoas,
porque é só assim, a língua é assim. Sim. Mas pode ficar lá como uma questão, um mistério. Por que será? Não é? E talvez a solução não é forçar politicamente, temos que mudar a língua, mas é curioso simplesmente levantar essas questões. O que é o impacto? Uhum. Para pessoas que ganharam uma força, pode ser um bocado irrelevante agora falar dessas coisas, não é? Mas talvez não temos todos e todas esse privilégio, podemos dizer, de ter crescido com sermos tratados com dignidade suficiente para a linguagem não ser tão importante, não é? E aí cada coisa já nos impacta mais, não é? Tem um efeito de como se diz em inglês, undermine, como é que é em português? Tirar um pouco sabotagem, a força. Sim. Acaba por sabotar. Sabotar, de alguma forma, a autoconfiança. Sim. E aquilo que o Rui estava a dizer, para além da autoconfiança... Deixa-me só acrescentar uma coisa. Eu concordo isso que o Peter está a dizer também, e eu até vejo... Ele estava, de certa forma, até já a tocar num ponto que eu acho que é fundamental da gente falarmos. Tem a ver um bocadinho com a questão do inconsciente. E eu acho que é basicamente isto, é a questão, não tanto aquilo que se diz, mas a maneira como se diz. Porque tu podes utilizar a linguagem da maneira absolutamente mais natural, sem estares a pensar em reformulá-la, mas a maneira como tu falas, a maneira como tu expressas e, obviamente, as tuas expressões corporais, a maneira como tu foste tratado na escola... Aqui, no fundo, aquilo que está a afetar as pessoas não é tanto aquilo que elas ouviram, mas foi a maneira como ouviram. E a maneira como ouviram não teve nada a ver com a linguagem, teve a ver com o estado de alma da pessoa que comunicou. E mesmo a nível da psicologia e da psicanálise, a gente sabe que somos como um iceberg. A maior parte está cá embaixo do gelo, a linguagem e os genes, essa coisa toda, é a parte visível e a gente pensa que é isso que nos está a afetar, quando no fundo aquilo que nos está a afetar é a maneira como nos disseram, a falta de carinho, a falta de amor na expressão. Isso realmente é que fere, não é a linguagem em si. E o que é que vem primeiro, Rui? Será a linguagem ou a alma? Obviamente que é a alma. Obviamente. E achas que a alma... A linguagem é só parte material da coisa. Isto é a mesma coisa que tu estás. Mas a alma, o preconceito não vem da alma, o preconceito depois vem da linguagem e vem da cultura. Não, o preconceito vem da pessoa que está a transmitir que já está com o preconceito. Portanto, vem exatamente da maneira como se diz a coisa. Mas foi a linguagem e a cultura. Eu posso chegar ao pé de uma pessoa de raça negra ou de uma pessoa, seja ela qual for, se a pessoa estiver minimamente saudável, ou seja, se estivéssemos nesta cultura do mais importante ser a maneira como se faz as coisas do que a maneira material como se as recebe, essa pessoa não ia ficar nem sequer iria pensar na linguagem que eu estou a utilizar. Se eu expresso amor nas palavras, eu dizer todos ou dizer todas, as pessoas, no fundo aquilo que as pessoas sentem falta é exatamente dessa parte do como se faz as coisas e não tanto da parte material da linguagem. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu percebo o que estás a dizer, mas não concordo. Ou seja, concordo dentro de uma determinada linha de raciocínio, mas não concordo em minimizar o efeito da linguagem no condicionamento cultural. Eu posso dizer que num estudo que fizeram, um estudo internacional que cobriu quase cerca de 100 países, eles descobriram que nas línguas que têm mais fortemente identificação de género, as pessoas concordam com este tipo de afirmação. Quando o trabalho é escasso, os homens têm mais direito ao trabalho do que as mulheres. Mas isso é outra questão, isso é uma questão já que tem a ver com questões sociais, aí estou de acordo, porque quando a linguagem mexe com coisas reais, com coisas físicas e não com emoções, aí concordo absolutamente que as pessoas se sintam discriminadas. Aí tudo bem. Obviamente que uma mulher ganhar menos do que um homem, obviamente que isso não faz sentido
e outras questões materiais que têm a ver com a vida concreta das pessoas. Tu há bocado disseste uma coisa muito importante que falaste dos contextos. E realmente no contexto profissional e educacional e outros contextos familiares, a mulher pode ser menosprezada e pode ser discriminada em função da linguagem. Porque a linguagem criou culturalmente condicionamentos nesses aspectos da vida, da economia, da família, etc. Eu continuo a achar que não é a linguagem, é a maneira como se utiliza a linguagem, que é algo completamente diferente. É a alma de que ele transmite, ou seja, é a falta de carinho, a falta de amor que a pessoa está a transmitir que vai afetar a pessoa, e não propriamente a linguagem. Não há dúvidas que isso seja importante e enfatizar isso faz sentido, mas olhar para, em vez de só dizermos, mas a língua é assim e pronto, não vamos valorizar uma coisa que não importa, porque é simplesmente assim, é a língua e é assim, não é? Se olharmos para como é que a língua tornou-se assim e olhar para o passado, um passado em que era comum o homem falar pela mulher, era um desrespeito em alguns contextos a mulher falar acima de tentar representar a opinião do homem. Isso é uma realidade que acompanhou o desenvolvimento linguístico, não é? Esse contexto da dinâmica de poder dos géneros. Pode ser que seja uma coincidência, que provavelmente não por acaso, dizemos todos, e por acaso coincidia que eram os homens que eram valorizados numa conversa e as mulheres não tinham assim tanta voz. Se não for coincidência, é algo que pode ser interessante assumirmos. Assumir essa influência que perdura na maneira que falamos. Mas como eu digo, não é para necessariamente dizer agora por lei tem que ser agora uma nova maneira de falar. Não acho que seja exatamente por aí. Acho que é mais o que estás a dizer precisamente, Rui. É termos consciência do impacto das nossas palavras, não pela forma da palavra, mas pela nossa maneira de estar, pela nossa sensibilidade, simplesmente. E aqui, volto a referir, como referi numa das sessões passadas, ao Jordan Peterson, porque tornou-se famoso por causa, assim, muito famoso por causa de uma questão que surgiu. Ele era professor de psicologia no Canadá, e no Canadá estavam a propor, por lei, adotar novos, como é que se diz quando se diz he or she, como é que isso é em português? Não, mas que classificação linguística é esse termo? He or she? Pronomes, obrigado. Então, estavam a introduzir novos pronomes para pessoas que não se identificavam como nem masculino nem feminino, ou que tinham sido classificados por nascença masculino, mas a sua identificação era como mulher ou feminino e vice-versa. Então, havia, por lei, estava a ser proposto por lei, que a pessoa tinha que usar os pronomes com qual a pessoa identificava, ok? E não o, digamos assim, objetivamente, supostamente objetivamente biológico, ou que constava no documento de nascença, mas aquilo que a pessoa psicologicamente identificava como sendo seu género. Inclusive novos pronomes, não é só uma questão de se a pessoa sente-se mais masculino ou feminino. Até agora, novos pronomes que tinham de ser por lei utilizados. E o Jordan Peterson disse, não, eu não vou estar a usar palavras impostas por lei. Não é o governo que diz como é que eu falo. É a minha sensibilidade individual em conversa com alguém que determina a maneira que falamos, e não é o governo que tem esse papel. É verdade, concordo. Portanto, ele não estava a desvalorizar o impacto da palavra, mas estava a simplesmente argumentar que isso não é uma área em que o governo tem algum papel a assumir. Isso é uma questão humana e não governamental. Não se impõe por lei. Sim. Tarica, acho que ias falar qualquer coisa sobre a alma ou a língua, a linguagem? Não era.
já me passaram tantas coisas pela cabeça, a ver se eu consigo resumir. Então, quando o Peter, no começo da conversa, e sentindo aqui um bocadinho o que estava a vibrar em mim, à medida que vos fui ouvindo falar, quando o Peter, no começo da conversa, falou bem-vindos e bem-vinda, ou bem-vinda, já não sei exatamente como é que disseste, algo vibrou diferente dentro de mim. E foi interessante observar isso. Eu fiquei aqui um tempo para sentir se, porque não estamos aqui pela diferença de género, não é? Estamos aqui um grupo de pessoas, independentemente do seu género, independentemente do seu estado social, independentemente da sua raça, independentemente da sua categorização possível, porque gostam de pensar sobre as coisas, gostam de partilhar as suas opiniões e falar sobre os assuntos. Portanto, esse apontar de diferença entre nós os quatro, não é? Que é uma diferença óbvia, existe uma diferença de género, ressoou diferente em mim. Tocou-me de uma maneira que eu ainda não sei se percebo muito bem, se pela minha dificuldade em ser o centro das atenções, não é? Porque sendo a única mulher, inevitavelmente dá um peso diferente à coisa, ou se pelo carinho e o respeito de perceber que existe uma diferença. Diferença é essa que, na grande maioria do meu dia-a-dia, enfim, eu tenho uma energia masculina fortíssima e, portanto, e sempre desempenhei papéis profissionalmente que não há, se calhar, não sejam culturalmente tão desempenhados por homens. Inclusivamente, apesar de ser enfermeira, não é? Que é uma profissão muito do género feminino, aquilo que eu faço especificamente, que é instrumentar a ortopedia, o que eu faço mais, não é uma coisa que costumo ser uma mulher a fazer. Precisamente pela a necessidade de força física e de robustez física que isso implica. Não é? E, portanto, vibrou de facto algo aqui em mim, não é? Porque não estou acostumada profissionalmente a ter esse reparo, não é? Pelo facto de ser mulher. E em termos pessoais, sei lá, enfim, crio o meu filho sozinha, faço tudo sozinha, faço a bricolagem em casa sozinha, aquelas coisas todas, e volto mexendo aqui um bocadinho nas conversas anteriores, às vezes o que é o papel do homem, o papel da mulher, eu sempre tive tudo tão eu, não é? Que nunca foi uma questão, e que às vezes eu tenho de facto essa dificuldade dessa conexão com o meu feminino, não é? E de ver a sutileza dessas diferenças energéticas, porque sempre tive que por vários motivos, sempre tive que oscilar muito entre ambas as coisas, não é? E, portanto, era essa questão. Depois, outra questão que o Peter falou em relação à questão da inocência, se calhar a inocência de uma criança em relação porque é que eu sou aqui o único rapaz ou a única rapariga e não estão pronto, em relação a isso, uma coisa que eu senti, que me lembrei, por exemplo, nos anos que vivi em África, havia aquela curiosidade por ser branca e ser preta, e era uma curiosidade muito simples, porque quando se vive na base da pirâmide de Maslow, nas necessidades humanas básicas, a gente não perde tempo a pensar em coisas mais intelectuais, o porquê das coisas, não há essa disponibilidade, porque a questão é se eu vou morrer amanhã ou se eu vou ter comida daqui a bocadinho, né? E portanto vive-se ali de facto nessa inocência, nessa curiosidade, nessa curiosidade de aquela cor de pele é diferente da minha, a textura daquela pele é diferente da minha, o cabelo e os pelos públicos da mulher são diferentes meus, não é? E existia essa curiosidade de ambas as partes, não é? E pronto, depois entretanto houve outra coisa qualquer que entretanto me esqueci que eu queria dizer, mas pronto, eram essas colocações que queria fazer. E se não desviando do tema principal, mas descentrando de seres a única mulher e descentrando da parte do feminino,
se voltarmos um bocadinho ao tema das palavras, mas pelo tema do preto e do branco. Há bocado falava da L'Oréal ter decidido retirar dos seus produtos as palavras branqueamento, tornar mais branco. Aquilo que eu senti entre nós é que isso, penso que é comum uma certa estranheza, não é? Porque as cores são algo neutro. O que é que tu sentes? O que é que tu sentes quando tu ouves a L'Oréal dizer tomar uma medida destas? Olha, eu pessoalmente não me faz sentido nenhum. Eu tenho os dentes muito amarelos e gostava de ter os dentes mais brancos, portanto, eu acho que é uma ótima estratégia de marketing deles. Mais branqueamento, porque inevitavelmente e daí não sei, que por acaso em termos de saúde é muito o contrário. Eu tenho os dentes, o meu esmalte, eu nunca tive uma cárie, e o esmalte do meu dente é mais amarelado. E geralmente os esmaltes, quanto mais claro é o esmalte, mais probabilidade às vezes tem de ter cáries. Portanto, até nós temos até uma ideia, se calhar errada ou errónea em termos de saúde, de que o dente branco é mais saudável e mais resistente, quando na verdade é exatamente o contrário. Não é? Então, sim, nesse sentido, de facto, entra-se aqui no padrão de beleza do dente branco, que se calhar está associado a um dente mais saudável, mas não é verdade. É só uma questão estética que se meteu nas nossas cabeças, que quanto mais branco for o dente, se calhar mais saudável é. Portanto, não sei exatamente como é que chegamos aí. A determinada altura, acho que aproveitou os movimentos anti-racismo para se colocar ao lado desses movimentos, e foi amplamente criticada pelos seus clientes ou por outras pessoas que acusavam a L'Oréal de dirigir muito o seu marketing aos brancos. Portanto, provavelmente são as pessoas que compram mais os produtos da L'Oréal e, portanto, foi acusada a marca de dirigir muito o seu marketing e a sua estratégia e os seus produtos para os brancos. Esta é uma resposta meramente comercial? É uma resposta politicamente correta? Terá algum papel importante a marca abolir estas palavras? O que é que tu pensas, Peter? Eu não sei, mas suspeito que seria mais comercial do que propriamente sensibilidade, mas posso estar enganado, pode ter alguém à frente que tenha sentido o impacto de discriminação racial ou de cor e que tenha como convicção e como ambição fazer algo acerca disso. Não só posso especular, não é? Acerca do que é que motivou, mas acho que o mais provável, porque eu acho que é o mais comum, é que seja uma coisa que é uma espécie de ferramenta para dar uma validade a um argumento político, um argumento moral, assumir a posição de eu sou contra aquilo que sabemos que todos que é uma coisa má, não é? Então, aquilo que tu referiste no virtue signaling em inglês, e vi que há uma tradução para português que não sei se faz sentido nenhuma, que é sinalização de virtudes. Mas é isso, é tipo, tu reafirmas o quanto és boa pessoa, porque tu estás a defender as pessoas que são menosprezadas ou que são de alguma forma mais fracas. Mas a questão é que aqui há um efeito inverso, que é, ao valorizar isso, ao valorizar todas essas coisas, as palavras, até estás a implicitamente dizer, essas pessoas pobrezinhas precisam ser protegidas, que é um bocado absurdo. Em alguns casos pode ser que faça sentido, mas em muitos casos pode ser que seja uma desvalorização em nome de honrar a pessoa, estás a desvalorizar a pessoa. Então, não é óbvio e não é sempre o mesmo impacto que vai ter. Portanto, a intenção, a sinceridade da abordagem do tema acho que é importante. Quando se torna uma coisa política, uma coisa comercial, torna-se um absurdo. Sim. A L'Oréal, não sei há quanto tempo atrás, talvez um ano, despediu um modelo
E aqui introduz uma palavra que particularmente me parece muito estranha, porque eu acho que não se diz uma modelo. Diz sempre um modelo para referir aos modelos femininos, portanto as top models, não é? Nunca percebi muito bem porque é que tem que sempre referir no masculino um modelo e não uma modelo. E parece que a marca trabalhava com um modelo preto, agora nem sei como é que é dizer, um modelo preto, é uma rapariga, mulher, que a determinada altura colocou um post numa rede social a dizer que estava cansada da energia que estava a despender e que estava cansada de todos os brancos. Ela até fez uma generalização, nitidamente porque estava chateada, de todos os brancos que não conseguiam reconhecer o seu privilégio nesta luta antirracismo. E a marca não gostou, a L'Oréal não gostou que o modelo tivesse feito esta generalização e despediu-a. Disse que não representava os valores. Quando Que ela agora... estava a ser racista, essa é a ideia? O que eu li da declaração da L'Oréal foi mais que tipo não representava os valores. Talvez aquela mensagem fosse um bocado muito polarizadora, um bocado criar uma divisão muito grande ao generalizar todos os brancos não respeitam e portanto se calhar achou que era uma mensagem demasiado agressiva. No entanto, agora essa modelo criticou a L'Oréal porque se calhar insinuando que estão a ser hipócritas, este branqueamento da palavra branqueamento, portanto ao tirar a palavra branqueamento e tornar mais branco os produtos, e a nova, eu não sei explicar se é a CEO ou a nova dona da L'Oréal, teve uma reunião com ela e desculpou-se imenso e já parece que vão voltar a trabalhar juntos. O que é que te parece isto tudo, Rui? Também te parece mais uma medida comercial da L'Oréal ao reatar relações com o modelo preto que anteriormente despediu e agora estão-se a tentar colar a movimentos pseudo-intelectuais e que têm mais a ver com a economia do que outra coisa e com popularismos baratos? Olha, eu, claro, não sei, não é? Também só posso especular, tal como o Peter estava a dizer, a gente não sabe. Mas parece-me, por exemplo, aquilo que a Tarika estava a dizer, que eu achei interessante quando ela referiu a questão da pirâmide de Maslow. Ela estava a falar de que, de certa forma, as pessoas quando estão numa de sobrevivência, num modelo de sobrevivência, não pensam nessas questões. Mas eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que elas pensam nessas questões e vou explicar porquê. Porque na pirâmide de Maslow verdadeira, naquilo que eu acho que é a pirâmide de Maslow verdadeira, o povo, digamos, sendo a base da pirâmide, não, se for deixado em paz por toda uma estrutura hierárquica que muitas vezes não está alicerçada naquela cultura, ou seja, se o povo de uma determinada região for deixado em paz, as pessoas realmente não pensam nesse tipo de coisas. As pessoas só começam a pensar nesse tipo de coisas quando deixam de ser aquilo que eu considero um bocado um povo. Começam, de certa forma, a ser infectadas por ideias que não têm nada a ver com a cultura delas, não têm nada a ver com o ambiente onde foram criadas e, infelizmente, já estão a ser exploradas por forças estrangeiras. Porque essa questão do modo de sobrevivência, o que é que acontece? Que foi, de certa forma, o que eu deduzi do que poderia ser, digamos, a continuidade do raciocínio da Tarika. É que a pessoa que está no modo de sobrevivência, a pessoa, se subir um bocadinho na pirâmide, a pessoa vai começar a entrar nesse tipo de problemas. Porque, de certa forma, já está, de certa forma, a entrar num sistema que foi mercantilizado e que está a ser, digamos, desmontado por forças pseudo-intelectuais que estão a fazer com que as pessoas se desvirtuam da sua noção de povo. Eu acho que quando as pessoas são deixadas em paz, e é isso que não acontece, porque hoje em dia vivemos num sistema global em que toda a gente tem que estar a apanhar com toda a gente, mas quando se as culturas fossem deixadas em paz, isso nunca aconteceria. Isso normalmente, depois há uma outra questão, é que na base da pirâmide, normalmente, se as pessoas realmente fossem um povo e fossem deixadas um bocadinho sem esse tipo de forças que puxam as pessoas a desintegrarem-se um bocadinho da comunidade e a começarem a questionar tudo e mais alguma coisa,
Normalmente é no meio da pirâmide que isso normalmente acontece, porque as pessoas realmente, quando começam a discutir ideias que eu considero têm uma mente mais aristocrata, porque não se prendem tanto a essas questões, as pessoas realmente não pensam nesse tipo de questões e o povo também não. É ali no meio da pirâmide que se intrometem forças que fazem com que o povo se desmantele e se tornem átomos soltos, desorganizados, em briga uns com os outros, e muitas vezes é a elite pensante que também está-se borrifando para essas questões porque quer discutir ideias reais que ajudem a humanidade. Não há ligação entre a base da pirâmide e o topo da pirâmide, não do ponto de vista económico, mas do ponto de vista digamos, do pensamento e da alta cultura com a baixa cultura, porque devíamos estar todos ligados. Não há necessidade das pessoas... Isto são coisas artificiais que se criam, é no fundo isto que eu quero dizer, são situações artificiais. E, por exemplo, o caso dessa modelo que tu estavas a dizer, ela para chegar a modelo é porque ela, de certa forma, entrou na cultura mais... digamos, neste género de cultura ocidental, do culto do eu e do culto da personalidade, então ela começou, as pessoas começam de certa forma a entrar no meio destas forças perversas pseudo-intelectuais com que fazem que as pessoas... Agora, se me vierem falar que as pessoas realmente têm que lutar por direitos concretos, aí faz todo o sentido. Se me vierem falar que as pessoas devem ter atenção na linguagem, e como o Peter estava a dizer, teve uma atenção para com ela e as pessoas sentirem-se bem, isso tem a ver com a atenção ao presente, ao momento. E é aí que a gente se tem que agarrar, a gente tem que se agarrar à nossa cultura popular e não à cultura que nos querem impor de cima, e também tentar subir na pirâmide e chegarmos ao mundo das ideias, discutirmos ideias. Porque senão vamos ficar sempre nestes conflitos que se estão sempre a criar, que não são naturais, é aquilo que eu acho. Achas que existe um crescendo destes conflitos? Ou seja, imagina que havendo um papel menos preponderante da religião na nossa sociedade ocidental, havendo até mesmo o futebol neste momento está-se a tornar muito mais tecnológico e portanto deixa a discussão à volta dos árbitros deixa de ser tão premente e o futebol acaba por se tornar uma coisa mais lógica. Havendo tantas coisas que as pessoas estão-se a preocupar hoje em dia ao mesmo tempo, e as estátuas são outra, que também era um tema que também gostava de falar. E pronto, e os assuntos acabam por ficar por resolver, os verdadeiros assuntos não são discutidos, é aquilo que eu acho. Não são discutidos os verdadeiros assuntos, andam a ser cada vez acrescentadas mais... Por exemplo, vou-te dar um exemplo, um assunto não é uma série de assuntos importantes que têm a ver por exemplo, com a questão da tecnologia e a questão, por exemplo, de se poder criar um mundo com muito mais abundância. Tu não vês isso a ser discutido nos mídias, não vês a ser discutido nos mídias os assuntos que realmente poderiam melhorar a vida da humanidade. Esses passam completamente ao lado. Mas o que é melhorar a vida caldeados da humanidade? Mas se calhar aquilo que tu sentes como melhorar a vida da humanidade, isso é uma coisa muito subjetiva. Não, estou a falar do ponto de vista material, estou a falar mesmo do ponto de vista material, não estou a falar do ponto de vista ideológico. Ainda assim, o que é para ti um princípio material e uma necessidade material não é necessariamente para outra pessoa. Não, as necessidades são iguais para todos, os desejos é que são diferentes. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. Toda a gente precisa de comer, toda a gente precisa de habitação, toda a gente precisa de medicina. Isso são necessidades, ou seja, há coisas que são inerentes ao próprio ser humano. Tu não podes fugir disso. Voltamos à pirâmide de Maslow. Exatamente. Agora, os desejos, isso já é outra coisa, que já são fomentados de forma a que as pessoas tenham um certo status, de forma a que as pessoas preencham, digamos, vazios existenciais. Isso já é outra questão, mas eu estou a falar das necessidades que já poderiam, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que a tecnologia e o desenvolvimento que temos poderia colmatar, e a gente viu, por exemplo, o caso agora do coronavírus em que apareceu rodos de dinheiro que poderia ser utilizado já há muito tempo, por exemplo, para acabar com a fome em África e coisas do género. Ou seja, esses assuntos essenciais e estruturais da humanidade passam completamente ao lado. Mas o que é assunto essencial e estrutural para ti não é necessariamente para outra pessoa. Mas eu não estou a falar para mim, eu estou a falar em termos de, por exemplo, acabar com a pobreza no mundo, coisas desse género, porque já é possível fazer isso. Eu se calhar, desculpem lá, mas se calhar vou fugir um bocadinho aqui ao assunto. E se calhar vou ser muito polémica.
acabar com a pobreza no mundo? E será que é uma questão essencial? Ou é o nosso julgamento? É evidente que é Eu essencial. pessoalmente acredito que se aquela pessoa é pobre, se aquela pessoa nasceu naquele determinado contexto, é a lição de vida que ela tem que aprender em termos de alma. E isto já é um assunto que dá pano para mangas. Sim, mas isso é um assunto já do teu foro psicológico individual, mas do ponto de vista objetivo, com a tecnologia que temos, isso já é possível fazer, é aí que eu quero chegar. Rui, mesmo que fosse possível distribuir o dinheiro que existe para que momentaneamente ninguém Peter, faltasse, eu não estou a isso falar não de garante uma continuidade dessa mudança de... Mas eu estava apenas a dar um exemplo. Eu estava a dizer, eu não estava a falar de distribuir dinheiro, nem estava a falar de socialismo, nem de comunismo, nada disso. Eu não estou a falar disso. O que eu estou a falar é que os assuntos essenciais da humanidade, e apenas estava a dar um exemplo muito en passant, porque obviamente isso levaria a outras discussões. Os assuntos essenciais da humanidade no teu ponto de vista. Não significa que seja uma verdade universal. Mas Tariq, obviamente que é sempre do meu ponto de vista, tudo é sempre do nosso ponto de vista, por isso é que nós estamos a falar e nos expressamos enquanto indivíduos. Claro. Já temos aqui mais temas, não é? Eu já estou perdido. Não devia, né? Não devia. Então, o fenómeno, para mim, tem esse tema do politicamente correto, que em parte daquilo que estamos a falar, temos falado noutras sessões acerca dos géneros. Estamos a propor numa sessão futura abordar a questão de se há um papel do homem. Portanto, vários dos temas que temos referido têm sido abordados pelo Jordan Peterson. Ainda estou em falta com o grupo em relação a partilhar alguns vídeos para vocês verem, mas para mim o que me fascina mais, para além daquilo que ele diz, é a reação que houve a ele, por causa dele não adotar uma posição politicamente correta. É como se houvesse uma pressão para, não, tu tens que simplesmente dizer que sim, eu vou usar o género, como é que é, pronome que a lei diz, porque é o que é moralmente correto, implicitamente é isso, não é? Se diz, não, mas espera aí, eu não vou fazer, a implicação que houve é, então tu és contra honrar a liberdade das pessoas, és contra valorizar as emoções das pessoas, és um fascista. Pulou-se mesmo, mas literalmente, não estou a exagerar, pulou-se para essa conclusão que ele era um fascista, era como o Hitler, e isso foi dito mesmo, era como o Hitler. Pôr em questão o que originalmente era uma questão de lei, que ele estava a questionar, não de dignidade, não de direito de uma pessoa expressar o que gostaria, como gostaria de ser visto, ou como gostaria de que as pessoas referissem a ela, que é uma questão de dinâmica de conversa, de relação humana. Ele não estava a pôr em questão nada disso, apenas a questão da lei, mas por causa do peso, da pressão, da dualidade tão extrema de achar, se não fazeres as coisas da maneira que nós achamos que é moralmente correto, então és contra, és imoral. E ele recebeu ameaças de morte, com base numa série de projeções do que era a intenção e o que era a atitude, o que era a motivação, o que eram as crenças, tudo baseado em achar que se não estás conosco, estás contra, e nós somos os bons. Então, se tu questionas a nossa onda de tentativa de melhorar o mundo, então estás a querer, és regressivo. E é engraçado, a Tariq aqui estava a dizer para ti, Rui, que tu estavas a achar que estavas a ser muito objetivo, a falar de uma coisa absolutamente inquestionável, e a Tariq levantou, mas isso é o teu ponto de vista. Será que é assim objetivo? Será que é mesmo? É o teu ponto de vista. Mas eu estava a falar de potencialidades que poderiam ser já postas em prática. Sei lá,
a cultura humana, basicamente, a nossa cultura, nós devemos a 200 pessoas no máximo, se fores a ver bem. São aquelas pessoas os génios da humanidade que nos deram a hipótese de termos, por exemplo, a tecnologia que temos hoje. Nem toda a gente precisa de saber como é que a eletricidade funciona. Bastou aparecer uma pessoa que de repente inventou qualquer coisa e de repente replica aquilo. E nós podíamos aproveitar o nosso desenvolvimento civilizacional para atualizarmos as potencialidades, neste caso materiais, que a civilização já podia... Mas porquê? Porquê que isso é uma questão? Isso parece, eu posso não estar a representar bem o que tu estás a é dizer, Rui, mas parece semelhante à ideia de que nós devíamos civilizar aquelas tribos, aqueles nativos que não têm recursos, e se eles tivessem, eles iam avançar. Parece um argumento, parece, mas é como eu disse, eu posso estar a não representar bem o que tu estás a dizer, mas o argumento é parecido. Então, Rui, desculpa, vou interromper porque este assunto poderá ser importante para outra... Sim, faz lá então. Eu acho que sim, acho que temos aqui assunto para outra... Sim, eu só queria dizer, para não estarmos a estender muito este assunto, porque isto é muito complexo e levaria a uma discussão bastante grande, eu identifico muito com a visão, por exemplo, do Projeto Vênus. Não sei se vocês conhecem. Foi desenvolvido pelo Jacques Fresco. Se vocês forem à internet, se puserem lá Projeto Vênus, conseguem ver, aquilo tem lá um documentário com cerca de 1 hora, dá, digamos, um lamiré do que é que se trata. Vamos falar sobre este projeto. Eu identifico-me com isso. E era nesse sentido que eu estava a falar, mas eu respeito profundamente aquilo que vocês estão a dizer e também estava a perceber a questão, por exemplo, que a Tarika estava a dizer, que de certa forma estava a falar um bocadinho da questão do karma já, há pessoas que se calhar têm que sofrer. Eu também percebo isso e provavelmente é, mas por exemplo, se eu tiver uma pessoa na minha família que eu possa ajudar e se eu soubesse que ela tinha um mau karma e estava a ajudar, eu deixava de a ajudar só porque eu sabia que ela estava a ter um mau karma? Provavelmente iria ajudar na mesma. Pronto, não vamos... Não vamos? Ou não. Vou exercer autoridade. Exerce, é melhor. Vou exercer autoridade e vou falar. Rui, aquilo que estava a falar há bocado da religião, do futebol e de haver este novo ópio do povo que parece ser cada vez a termos mais moralismos que não parecem ser tão sólidos como aqueles que educaram a nós, os nossos pais, os nossos avós, etc. São moralismos construídos na base de interesses comerciais, por exemplo, de uma L'Oréal, moralismos que podem ser construídos para interesses económicos de liderança do mundo. Estamos a falar, se calhar, da luta entre esquerda e direita, de ideologias. Estamos a falar de uma China, de uns Estados Unidos, de uma Rússia, de grandes potências mundiais. Estes moralismos todos são uma consequência desta nova sociedade global, onde todas as pessoas estão todas a observar umas às outras e a pôr em causa se as outras estão a fazer as coisas como deve ser. Também. Ou isto é meio planeado. E esta história das estátuas, esta história das palavras, esta história da igualdade de género, é um plano maior. Eu lembro-me muito de uma frase do Marshall McLuhan, que é um dos maiores estudiosos dos mídia, aliás, o maior estudioso sempre dos mídia, em que ele era quase uma celebridade na América, assim como é agora também o Peterson, que o Peter estava a falar. E o Marshall McLuhan, ele tem uma frase muito engraçada, porque ele estudou muito a questão dos mídia, em que ele diz assim: tenham cuidado que vem aí toda a gente. Eu acho muito interessante esta frase, porque ele de certa forma antecipou esta ideia de que, passado uns anos, isto agora está-se a verificar, em que basicamente as pessoas estão todas à nossa porta, o mundo está todo aqui inteiro à nossa porta. A gente está a colecionar opiniões de montes de pessoas pela televisão, aqui nesta conversa, por exemplo, eu saio à rua, ou seja, isto é uma realidade e isso, de certa forma, faz com que os líderes políticos tenham que pôr freios a uma explosão criativa da humanidade, ou pelo menos que as pessoas se expandam. Então criam freios morais, como o politicamente correto, de forma a amarrar as pessoas e a poder controlá-las melhor.
É isso que eu acho. E tu, Tarica, o que é que achas? Porque eu sinto de alguma forma que aquilo que o Rui estava a definir como interesses globais da humanidade, para ti já seria um bocadinho perto da moralização também, não era? Sim, eu acho que não sou ninguém para definir o que são os princípios da humanidade, não é? Eu acho que isso é um assunto muito longo e que, se eu fosse dar a minha opinião mais a fundo, iríamos estender bastante. Mas acho que seria sem dúvida um assunto interessante. Mas atenção, eu não estava a falar de princípios, eu estava apenas a falar de potencialidades. Não, é que é diferente, é diferente. Está bem, está bem. Não, é que é Ainda diferente. assim, as potencialidades, enfim, ainda assim as potencialidades, mesmo a questão das potencialidades, o que é uma potencialidade para mim, se calhar não é uma potencialidade para ti. Exato. Se calhar, enfim. Vamos supor que a Covid-19 tinha uma vacina que não tinha efeitos secundários. Era uma potencialidade. Faria sentido eu não a utilizar? Uma vacina que não tinha efeitos. Fazia sentido eu não utilizar? Enfim, eu sinceramente acho que esta questão do Covid-19 tem também, acho que, não sei se já falaram alguma vez sobre isso, mas acho que também seria um assunto muito interessante. Pronto, que se calhar depois verei se vocês já tiverem falado. Mas pronto, mas voltando à questão do assunto, da questão que estávamos a falar da L'Oréal, penso eu. Eu vejo isso como uma questão de manipulação de massas, não é? E todas as estratégias de marketing são manipulação de massas. E a gente mexe aqui com o inconsciente de cada um. A questão do branqueamento. Branqueamento porquê? Se por acaso o dente com um esmalte mais escuro até o dente mais saudável, então tem que haver aqui alguma coisa por trás, não é? O branco porquê? O branco dá aquela sensação de limpeza, não é? Porque se alguma coisa num chão branco ele tiver sujo, nota-se logo. Portanto, há aquela sensação de limpeza, de higiene, e depois isso tudo também se associa a um padrão de beleza. Portanto, para mim estas coisas são manipulação de massas, vai-se aqui ao mais ínfimo da natureza humana, não é? E dos conceitos e preconceitos que a gente tem vindo a apreender ao longo dos anos e da sociedade, e utiliza-se essa mente coletiva global para se chegar a um objetivo último, que é uma venda, não é? Por um determinado motivo. Verdade. Levantaste aqui um tema muito interessante que eu até proponho como sendo um para outro dia, que é o poder do marketing. Tu disseste que o marketing se lembro-me bem, o marketing é sempre uma manipulação das massas. Acho que disseste isso. E proponho que olhemos para esse tema do poder do marketing e questiono se tem que ser sempre uma manipulação das massas num sentido que parece que é o sentido que deste, que é negativo, porque o marketing é para influenciar, sem dúvidas. Sim. Será que esse poder de influência pode ser posto ao serviço das massas? O conhecimento que foi... O marketing é mesmo juntar todo o conhecimento psicológico de como manipular, mas será que pode ser recolher esse conhecimento e pô-lo a serviço de uma mudança positiva? E se, Peter, aponta, e se introduzir agora nessa tua observação sobre a parte do marketing, que eu penso que nós concordamos em relação ao L'Oréal, mas se introduzirmos os termos negativos associados, por exemplo, ao preto e ao negro, como imensas palavras que nós utilizamos comumente, como lista negra, caixa negra, ovelha negra. Ovelha negra. E achas que todas estas palavras que o negro, o preto, o escuro possam trazer uma associação que prejudique as minorias? Estás-me a perguntar a mim? Estava a perguntar à Tarica, mas eventualmente qualquer pessoa pode... Não sei se a Tarica quer falar. Não, podes falar, estou ainda a digerir a pergunta. Epá, eu em relação a essa questão de... Tu estavas-me a falar um bocadinho quase da essência da cor, não é? Estavas-me quase... Repete lá a tua pergunta, Paulo.
tu podes falar exatamente da essência da cor, mas a minha pergunta era, eu comecei por falar do branqueamento e da palavra branqueamento da L'Oréal querer, portanto, ter decidido retirar o branqueamento e a palavra tirar mais branco. No entanto, agora estou a fazer a pergunta pelo outro lado, que é, as expressões associadas ao negro e ao preto têm muitas vezes conotações pejorativas mais comuns do que aquelas associadas ao branco. No branco também existem algumas noções pejorativas, como dar na branca, ter uma branca, branquear. Mas é mais comum nós termos expressões como ovelha negra, lista negra, caixa negra e outras coisas, mal como aos pretos, por exemplo. É mais comum existir esta associação mais negativa em relação aos pretos. Isto poderá trazer uma imagem, e o Muhammad Ali tem uma entrevista muito interessante que fala precisamente de que ele, quando era criança, eu não sei se isto foi marketing dele ou não, mas ele diz que quando era criança interrogava-se à mãe, porque é que existe tanta coisa que quando é positiva é branco, como a neve, como os anjos e outras coisas, e quando é negativo é preto. Ele não percebia isso. E isto achas que pode ou não criar no tal inconsciente problemas de autoestima nas minorias? Olha, em relação a essa questão, eu nunca, pronto, eu não fui negro, não fui preto, não sei o que é que, mas consigo de certa forma perceber o que eventualmente a dor, não por serem negros, mas por toda esta arcabouço cultural que pesa sobre eles, que mostra exatamente, muitas vezes, a palavra preto e negro como algo abaixo, ou algo até, por exemplo, até se formos à questão da magia, aos magos negros, não é? Que são os maus, e aos magos brancos, existe a ausência de luz, e quando se fala de religião é sempre a questão da luz, é sempre o alvo, portanto o branco, aquilo que irradia qualquer coisa, e o negro, ou seja, na estrutura mais básica da cultura humana, está lá patente, de certa forma, isso. Não é? Isso parece que é uma coisa que está patente. Mas uma coisa é certa, é que para já nós vimos da raça negra, a raça primordial era a raça negra. E todas as raças do planeta, não há nenhuma raça pura. Todos nós temos sangue negro, todos nós temos sangue amarelo, todos nós temos sangue vermelho. Ou seja, a questão tem a ver com a cor, exatamente com a cor da pele. Não é? É a cor da pele. Isso é racismo. Isso é puro racismo. E eu acho... O papel da linguagem. Qual é que achas que é, neste caso? Eu sinceramente tenho um bocado de dificuldade de raciocinar, porque nunca me consegui pôr, se calhar, completamente da pele de uma outra pessoa. É o privilégio, acaba por ser o nosso privilégio, não é? Não, também não entrava por privilégio, não é questão de ser um privilégio. Eu acho que tem a ver exatamente com aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Que é o privilégio de nunca termos sofrido, é só esse, não é um privilégio negativo, não é um privilégio no sentido positivo. Se nós formos a ver, também houve escravatura branca. Antes da escravatura negra, houve muita escravatura que os islâmicos também faziam com brancos e negros faziam com brancos. E depois, lá está um bocadinho quase tipo a lei do karma, agora estava a lembrar disso. Depois começou a acontecer também a escravatura negra há 500 anos e antes e não sei quando. Portanto, a questão é complexa, mas eu acho que tem muito a ver com a questão do povo. Eu acho que se as pessoas forem deixadas em paz e se as pessoas forem realmente deixadas em paz e se não houver uma pressão da cultura, eu acho que as pessoas não ligam muito à questão de ser branco e preto e acabam até por achar piada às diferenças, e não há essa competição de quem é que está ressentido, quem é que não está. Eu penso que era possível isso não acontecer. É aquilo que eu acho. Eu acho que era possível isso não acontecer. Porque nós também temos os conceitos depois de beleza associados a isso. Se tu fores a ver bem, e quer a gente queira, quer não, a gente associa muito mais a beleza ao branco do que propriamente ao negro.
Sim. Mas, no entanto, não quer dizer que o branco seja mais bonito que o negro. Nós é que, de certa forma, comparamos e já temos padrões interiores que nos fazem julgar o que é bonito e o que não é bonito. Até mesmo porque o conceito de beleza vai mudando muito ao longo dos tempos. Nós temos, por exemplo, tribos africanas onde eles achavam lindíssima uma mulher com um rabo muito grande, e se aparecesse lá uma loura de olhos azuis branca, eles iam achar feio. Portanto, já sabemos qual é o teu padrão de beleza. O quê? Eu não tenho padrão de beleza. Eu acho que por acaso não tem. Quer dizer, obviamente temos todos, não é? Um padrão de beleza, mas não tenho assim uma coisa estereotipada. Mas eu acho que tem muito a ver com o facto de se terem destruído muito os povos, não se terem deixado os povos em paz. Ao longo da história sempre tivemos a questão de invadir os outros, de impor as nossas culturas, os nossos padrões estéticos, os nossos padrões morais. É muito difícil agora sair disso. Eu discordo de uma parte que tu dizes e concordo com a outra, mas vou perguntar ao Peter e à Tarika se já têm algo para dizer sobre a pergunta do Queres falar, Peter? Podes falar tu primeiro, se quiseres. Pronto, então, é assim, eu acho que a questão do racismo e do branco, do preto, é a mesma questão em relação ao género, não é? Se eu, enquanto mulher, já sofri grandes injustiças pela minha diferença de género, então, com certeza, as palavras vão ter um peso forte em mim. Não é? Se alguém de raça branca ou de raça negra já sofreu esse tipo de injustiça ou de preconceito, vai bater com a nossa história pessoal. Portanto, isso depende muito, não é tanto o peso que a pessoa que diz coloca, eu acho que é mais a forma como o outro recebe, e isso tem a ver com a sua história individual, não é? Com a sua história de vida. Portanto, o que é racismo para mim não vai ser necessariamente racismo para outra pessoa. Não é? Depois tem toda essa questão realmente da questão do branco e do preto, por serem cores antagónicas, não é? Que eu acho que de uma forma muito, muito primitiva, o branco está associado à limpeza, ao imaculado, ao puro, não é? E o preto está associado a uma cor mais suja, tem uma energia mais suja, mais densa, não é? Isto de uma forma muito primitiva, da associação das cores. Como o laranja é uma cor que a gente associa à alegria, o vermelho é uma cor que a gente associa à luxúria, não é? Portanto, essa é a minha opinião em relação à questão do branco e preto, estas duas vertentes, a forma como eu recebo e a própria conotação da cor em si, em termos de emoção. Só puxar aqui que eu acho que há muito barulho de fundo. Pois aí, crianças. Eu acho que, isso também referi numa sessão anterior, que eu acho que a origem do racismo é a insegurança. E essa insegurança é muito fácil surgir. E no fundo o racismo vem numa categoria, ou seja, o racismo pode ser um idealismo em que se cria toda uma história à volta das origens de uma raça e diz-se que é superior à outra. Pode haver um idealismo nesse sentido, uma história associada, ou pode ser uma coisa mais subconsciente. Não há nenhuma história, mas há simplesmente uma reação contra o outro. E essa reação não racional, pelo menos não consciente, vem de um impulso de estranhar o que é diferente. E isso não é racismo, isso é simplesmente medo. E vem de uma tentativa de termos precaução perante uma coisa que não conhecemos tão bem. Ou seja, nós temos um instinto de sobrevivência que está distorcido e manifesta-se como sermos preconceituosos. Baseia-se num instinto de autopreservação, mas distorce e distorce-se muito quando assimilamos até toda uma história acerca de uma raça ser superior à outra. Aí está super distorcido, mas já está distorcido quando
agimos de forma preconceituosa sem nos aperceber e sem qualquer história propriamente, mas sem entender a nossa reação. Mas eu acho que a grande parte das conversas à volta do racismo, da linguagem, não está a ir ao cerne da questão. Porque o cerne da questão eu acho que é simples. E é interessante analisar o percurso das nossas ideias, nossa linguagem, ver como é que chegamos ao ponto de criar uma influência talvez negativa para alguns na cultura, nas normas, nas palavras, mas no fundo, se entendermos o que é o mecanismo, acho que isso ajuda-nos mais do que estar a tentar impor, por exemplo, leis acerca de que palavras é que devemos usar. Ou de tentar mudar, tipo, ok, agora X% das pessoas têm que ser brancas, X% têm que ser negras, X% têm que ser asiáticos, ou o que for aquilo que designamos como tendo que ser incluídos, não é? Ou 50% têm que ser homens, 50% têm que ser mulheres, dentro de um contexto de trabalho. Isso imposto pode não ser justiça. Pode ser em nome da justiça e pode não ser justiça, nem ser benéfico. Não sabemos o que vai dar porque não entendemos, para além do conceito de haver um desequilíbrio por causa de racismo, por causa de injustiça. Essa é a ideia que temos, a interpretação que fazemos, e achando que é só tão simples como isso, vamos impor então formas de números criados artificialmente, vamos dizer, de criar equilíbrio imposto. Se não entendermos e volto de novo ao Jordan Peterson, porque levantou outra questão, que é, ok, há um desequilíbrio estatisticamente entre quanto é que os homens ganham dentro de alguns trabalhos, não é universal, mas dentro de alguns trabalhos, comparado com quanto as mulheres ganham, e será que é simplesmente aquilo que se diz, que é os homens estão a ser favorecidos sistematicamente e as mulheres estão a ser desvalorizadas sistematicamente, e ele aponta para outros mecanismos que influenciam, que é, por exemplo, de uma generalidade, os homens, ou não é os homens, mas há homens que são, quando são ambiciosos a ponto de que o trabalho é tudo, e é menos comum haver essa atitude na mulher, que não é desvalorizar a mulher, é simplesmente apontar para uma característica que manifesta-se de forma mais intensa nos homens, supostamente. Então, quem vai lutar para avançar numa carreira, quem vai lutar mais costuma ser, segundo esse argumento, costuma ser mais o homem. A consequência disso é que os homens estão ali a ganhar mais. Um dos pontos. Outro, que a mulher, por questões biológicas, se ela engravida, não é como o homem que pode voltar ao trabalho o dia seguinte, não é? Ou seja, há uma necessidade, se vai haver família, de sair de alguns tipos de trabalho durante um período. E essa realidade biológica altera o envolvimento, altera a dinâmica no trabalho, que influencia o que são os salários. Se isso é... Bom, isso já é outros temas, mas a razão por estar a levantar isso é para falar de nuances. Fala-se normalmente estás contra ou em favor de defender as mulheres ou as pessoas de uma raça não branca. Quando as soluções podem ser mais complexas do que simplesmente estar a favor ou contra uma posição. E a dificuldade em entender o que são esses fatores mais sutis, a dificuldade é que não é muito permitido falar acerca dessas nuances, porque a conversa é simplesmente estás contra ou estás a favor. Aquilo que eu estava a dizer, ele entrou nas nuances e já era classificado como sendo contra, de uma forma extrema, ao ponto, como eu disse, foi ameaçado e foi impedido, ou tentaram impedi-lo de ir a universidades falar.
portanto, a capacidade de analisar esses temas está a ser comprometida pela polarização que existe. Eu acho que as soluções não estão na superfície, mas estão em encontrar maneiras de conseguirmos falar abertamente e ter conversas desconfortáveis para entender o que é que se passa. Verdadeiramente entender e não interpretar logo e já vamos simplesmente mudar as leis ou vamos mudar o que é que as pessoas podem ou não podem fazer quando estão a receber uma nova pessoa empregada no trabalho. São questões que precisam de uma sensibilidade que não está muito presente na tipo de conversa que existe, que está tão polarizado que, ao ponto de anular a possibilidade de entendimento. Bom, desculpem, falei muito, mas... Adorei a tua colocação. Adorei. Se me permitem, vou perguntar-vos se querem acrescentar alguma coisa e eu faria uma síntese, uma opinião que no fundo acaba também por ser uma síntese de tudo o que nós dissemos. Se alguém quer dizer mais alguma coisa, acrescentar. Na minha opinião, tendo em conta os temas que eu procurei introduzir, o principal problema não são de facto as palavras, nem as cores, nem as estátuas. Eu penso que é impossível nós erradicarmos todos os pormenores que vão potenciar discriminação. Há de haver sempre alguma coisa que alguém vai pegar e dizer... Sim? Diz, Rui. Diz. Eu só queria para terminar, como nós estávamos a falar ao princípio, falámos também um bocadinho da questão das estátuas, não foi? Acho que ninguém falou sobre isso. Eu só queria dar a minha visão do que é que eu acho sobre esse assunto. Aquilo que eu acho é que, obviamente, que é uma estupidez as pessoas andarem a vandalizar estátuas e, para mais, muitas vezes nem sabem do que é que estão a vandalizar. Às vezes estão a vandalizar estátuas de pessoas que defenderam exatamente a igualdade e coisas do género. Mas há uma coisa que eu também percebo, é que, no fundo, é como se essas pessoas quisessem deitar abaixo os ícones de toda uma civilização que vive na base da exploração e que viveu na base da guerra e que viveu na base da invasão e povos que invadem povos, e é como se esses ícones exteriores, eles ao deitarem abaixo esses ícones exteriores, fosse simbólico daquilo que as pessoas na sua memória gostassem de deitar abaixo. Ou seja, há um aspecto que me parece interessante nisso, é esse lado subconsciente de que, estamos fartos disto, estamos fartos destas pessoas que ergueram a civilização e gostaríamos de ter uma coisa nova. É como se fosse um grito de desespero surdo que não se articula do ponto de vista intelectual, mas articula-se através do movimento, através da ação. E eu percebo isso. Obviamente acho que resumiste bem, Rui. Pronto, e acho que é a minha visão. Obviamente que é uma atitude idiota, mas a gente também tem que compreender o grau e aquilo que as pessoas querem dizer em surdina, em baixinho, que não é ouvível, mas a gente consegue perceber. Eu pelo menos acho, interpreto muito assim. Acho que resumiste bem. E continuando, de facto não... Existem essas pessoas que não têm voz e que querem ser ouvidas, e isso é muito importante porque tem a ver exatamente com o raciocínio que eu estava a seguir, que é o principal problema não são as estátuas, as cores nem as palavras, porque se nós formos ver, há de haver sempre uma estátua que tem um problema qualquer, uma palavra que tem um problema qualquer, uma cor, e vamos todos estar a arranjar moralizações acima de moralizações e cada vez mais detalhes e a vida tornar-se insuportável. E então isto não quer dizer que os temas não possam evoluir de forma progressiva e lenta. Se calhar pode haver certas estátuas que sejam iminentemente uma agressão muito grande a certas minorias, ou certas expressões que sejam graves.
e certas cores que sejam utilizadas de uma forma demasiado pejorativa. Eu posso-vos dar um exemplo. Uma palavra escravo é uma palavra que já foi normalizada na terminologia informática. Utiliza-se a palavra slave para muita coisa, para sistemas mestre, master, slave, sistemas operativos, sistemas distribuídos, sistemas de armazenamento. Existe muito essa noção do master slave. E o que é que as empresas estão a fazer? As empresas, algumas, estão a abdicar da utilização da palavra slave e a ponderar, a utilizar outras que tenham uma conotação menos agressiva. E eu aqui parece-me bem, porque penso que a palavra escravo é uma palavra que deve ser, para toda a história da humanidade, uma palavra considerada negativa. Normalizar a palavra slave parece-me que não é algo positivo. E por que não substituir a palavra slave? No entanto, se calhar outras expressões como a lista negra, que também é utilizada em informática e que a Google já aboliu, se calhar aí poderá não fazer tanto sentido. Porquê? Porque as cores será algo que nunca poderemos evitar a discriminação no futuro. É algo que tem a ver também muito a ver com a nossa biologia e com a nossa psicologia. Por exemplo, a diferença entre o dia e a noite. Vai ser muito difícil, eu não conheço, e não sei se vocês conhecem, alguém que tenha medo da luz. Mas, no entanto, muitas crianças têm medo do escuro. E só essa diferença, que se calhar é natural e não é cultural, poderá fazer com que haja uma associação ao tom de pele mais escura que não seja tão agradável como o tom de pele mais clara, simplesmente por haver esse receio do escuro. Como é que isso pode, como é que nós podemos ajudar a que os temas sejam falados sem serem impostos? E é aqui que o Rui estava a falar, em dar voz às tais minorias, em dar voz às pessoas que sofrem em silêncio, em fazer aquilo que o Jordan Peterson fez, que é falar sobre os assuntos, mas não concordar que estes sejam impostos. Eu penso que essa é a grande diferença e é aquilo que poderia sintetizar tudo o que nós dissemos. É importante falar sobre os assuntos, é importante não impor, porque as coisas boas e as coisas más não vão deixar de existir e não podemos ignorá-las. Agora, se nós não falarmos sobre elas e se nós ignorarmos que existem pessoas para quem os assuntos possam ser menos agradáveis, e sobretudo para as minorias, aí podemos estar a ampliar desigualdades, podemos estar a ampliar a dores de uns em função dos privilégios de outros. Grato, Paulo.